Vamos começar. Boa tarde, senhoras e senhores. Bem-vindo a esse primeiro webinar da NewsLab. E, desde sua criação em 94, a NewsLab e Analítica, a nossa outra revista, tem como filosofia de levar aos laboratórios de diagnóstico, análises clínicas e controle de qualidade, informações, artigos, diversos conteúdos altamente qualificados, servindo com competência e comprometimento esse setor há mais de 25 anos. Para esse primeiro webinar, temos o grande prazer de receber o professor de gestão dos laboratórios, professor Humberto Façanha da Costa Filho, que escreveu também uma sessão na nossa revista há muitos anos, além de sermos os editores de vários livros que ele escreveu com sua equipe. Com o tempo, nasceu uma grande admiração minha, admiração que eu compartilho com as pessoas hoje presentes aqui, eu estou certo disso. A vontade de ajudar os laboratórios, especialmente os pequenos e médios, ao gerenciamento profissional, é o que guia meu amigo Humberto. É nossa vontade também. Assim, nasceu uma grande amizade entre nós. Nossa editora de revista, a Luciane de Almeida, será a moderadora da mesa e ela vai dar a palavra para explicar, eu vou dar, perdão, a palavra para ela, para explicar como vamos proceder hoje para a palestra e para as perguntas. Espero que vamos todos aprender muito essa tarde. Dou a palavra para a Luciane. Obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando aqui com esses grandes nomes, né, nessa mesa. E com muita satisfação trazer para todos vocês o primeiro webinar da revista NewsLab, que seja o primeiro de muitos, né? Hoje o Dr. Humberto Façanha traz para nós esse tema super importante, o impacto econômico da Covid-19 no nosso segmento, nos laboratórios clínicos. O Dr. Humberto Façanha é mestre em administração de empresas, trabalha com gestão laboratorial há mais de 20 anos, né? Tem vários programas, como o seu Silvão falou, para pequenos e médios laboratórios, né? E vai trazer hoje um pouco da experiência dele para nós, com relação ao Covid, o impacto do Covid. A nossa palestra vai durar em uma média de 25 minutos, doutor, e depois a gente vai abrir para responder algumas perguntas, mas eu peço que vocês enviem todas pelo chat, que nós responderemos pelos canais da NewsLab depois, pelo site, pelas redes sociais. Todas as perguntas serão respondidas, promessa do doutor Humberto. Todos os microfones e câmeras ficarão desligados, desativados, somente de quem estiver falando vai ficar, mas vocês vão escrevendo pelo chat que eu estou aqui anotando tudo. O nosso webinar vai ser gravado e vai ser disponibilizado depois para vocês assistirem outras vezes e compartilharem uma pequena parte do grande conhecimento do Dr. Humberto. Dr. Humberto, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, muito obrigado por estar aqui conosco nessa noite. E eu passo a você a palavra neste momento. Muito obrigada. Tá certo, Luciana. Muito obrigado. É o seguinte, primeiro, uma boa noite a todos que vieram nos assistir, abrindo mão de uma parte importantíssima do seu tempo, que é depois de uma jornada grande de trabalho, ainda dedicam faz um esforço de nos privilegiar nos escutando. Então, muito obrigado a presença de todos. E eu agradeço ao meu querido amigo Silvan. Para mim é como um irmão. Nos conhecemos aí seguramente há mais de 20 anos. E não basta se conhecer,
tem que se conhecer e se respeitar pelos seus valores morais e éticos. Então, nós temos uma grande afinidade e eu me sinto muito honrado de ser lembrado por ele e para um evento como o nosso de hoje. Então, para mim, é um privilégio ter sido convidado pela Newslab, aí a Luciene, o Silvão, o Davi, o João, toda essa maravilhosa equipe, a Daniela, maravilhosa equipe da Newslab. A Newslab é editora de todos os meus livros, os 5 livros que eu escrevi, todos eles foram publicados pela Newslab, e só a Newslab que vende esses livros. Então, é uma parceria de amizade pessoal, contudo, também de negócios. Dito isso, vamos lá ao que interessa agora, que é vocês estão dedicando o tempo de vocês para isto, que é falarmos sobre o impacto econômico da Covid-19 nos laboratórios clínicos. Veja bem, uma primeira questão que eu quero colocar para vocês é o seguinte: tudo que eu vou falar aqui reflete que eu aprendo e aprendi com os meus clientes, muitos dos quais certamente estão aqui me ouvindo agora. Quer dizer, o pouco que eu sei, a grande parte veio de vocês. Coube a mim, buscar socializar tudo isso que eu aprendi com meus clientes. Coube a mim isso. Então, a minha experiência reflete o convívio com o mundo dos pequenos e médios laboratórios. Eu tenho na minha carteira clientes com laboratórios acima de 300 mil exames, mesmo acima de 1 milhão de exames, mas são raros. Grande volume de laboratórios que eu convivo e que tenho experiência e que eu faço o processo de benchmark são laboratórios abaixo de 120 mil exames mês. Então, a minha experiência é com esse universo, tá bom? Outra coisa que eu preciso falar com vocês que impacta no que eu digo e na análise que vocês vão fazer do que eu falar. É que as minhas conclusões na área da consultoria vêm do processo de benchmarking. É um processo de benchmark competitivo, porque é feito entre concorrentes, contudo de cooperação, onde ninguém sabe nada digamos, de resultados privados de um outro companheiro, mas todo mundo ganha com a socialização do conjunto de resultados. Estabelecem-se os valores do benchmark, que eu costumo dizer é um valor que vocês equivale ao valor das análises clínicas que vocês chamam de valores referenciais. Sem os valores referenciais nas análises clínicas, não é possível tomar nenhuma decisão em benefício do paciente. Então, a mesma coisa na área de gestão, onde o cliente é o laboratório. Sem valores de benchmark para os processos econômicos financeiros de um laboratório, não é possível tomar decisões assertivas. É possível, sim, terem todos os indicadores e fazer um benchmark interno. É melhor que nada, mas não é suficiente. É como numa Ferrari, você está dentro do seu carro da Ferrari na competição, com todo o painel eletrônico, com todas as medições, mas não sabe que nada dos seus concorrentes. Então, dificilmente vai conseguir ganhar a competição ou competir de forma eficiente e eficaz. Então, o processo de benchmark é num país continental como é o nosso.
nosso país é continental, então nós temos variações imensas entre regiões. Por exemplo, o ticket médio, ele é o que dá a qualidade da receita. Ele é o que dá a qualidade da receita. Muito bem. E o ticket médio, importante porque dá a qualidade da receita, ele chega a ter variações de até acima de 600% entre uma região e outra. E isso causa uma dificuldade no processo de benchmark e causa um certo viés que prejudica um pouco as comparações. Eu estou dizendo tudo isso porque, às vezes, eu vou dizer algumas coisas e vocês vão dizer, pá, mas o Façanha está dizendo uma bobagem, no meu laboratório é completamente diferente. Mas vocês têm que entender que eu estou falando desse contexto, entre um laboratório aqui do Chuí, outro no Iapoque, outro lá no interior de Roraima. Tem alguém com ticket médio de 4, 5 reais e outros com ticket médio acima de 30 reais. Então, talvez não seja compreendido ou seja até interpretado no sentido de que eu estou muito fora de uma realidade em algumas coisas que eu falar. Porque é exatamente um país continental e as nossas situações de gestão dos laboratórios também são continentais. Então, por favor, quando eu falar as coisas, leve em consideração essa questão do benchmark. Bom, a essência da nossa palestra hoje, aí, do nosso webinar, nós vamos falar sobre a importância dos laboratórios clínicos, as atividades das análises clínicas, amor e humildade, método de trabalho, a análise dos resultados. Vamos, dentro da análise dos resultados, ver a questão da variação percentual da produção, da receita, a correlação da produção com o número de óbitos, a variação da margem de segurança, da razão operacional e do ponto de equilíbrio. E vamos fazer uma análise, um essencial resumido dos resultados. Vamos fazer reflexões com os gestores laboratoriais e vamos falar rapidamente numa proposta de solução, que é um sistema de apoio à decisão, um algoritmo para ajudar os pequenos e médios laboratórios a sobreviverem, não só sobreviver, mas lucrarem. E, por fim, vamos depois para os debates. É essa a sequência do nosso webinar. E por que eu vou falar na importância dos laboratórios clínicos? E vou falar também da questão das atividades da análise clínica, amor e humildade. Porque isso é importantíssimo com algumas coisas que já vêm acontecendo há tempo com o mercado das análises clínicas e tem uma forte correlação com o que houve durante a Covid, que é a essência do nosso webinar. Tá? Então, por isso que eu vou falar sobre importância, sobre amor e sobre humildade das análises clínicas. Tá? A pertinência do tema proposto para o Dr. Silvan, falar sobre o impacto da Covid, é de suma grandeza, porque a Covid nos trouxe uma situação de 2 anos de completa situação de fora da normalidade, não só por ser uma pandemia, mas fora da normalidade econômica, financeira dos laboratórios. E no momento que nós estamos indo para o final dessa pandemia, isso aí está nos trazendo uma certa agonia generalizada para saber quais as perspectivas futuras dessa pós-pandemia. Então, a pertinência do tema não há dúvida, porque ela envolve grandes riscos para os laboratórios, assim como grandes oportunidades. Então, o tema é extremamente pertinente. Importância dos laboratórios clínicos. Eu vou citar essa definição que eu encontrei no site da SBPC sobre a razão de existir dos laboratórios clínicos e, por decorrência, da sua importância. Tá? Foi a mais abrangente, mais lato sensu que eu encontrei, pelo menos do meu ponto de vista. Vou lê-la integralmente.
porque é uma preciosidade, porque isso é a missão de vocês. Segundo a literatura médica, 70% das decisões tomadas pelos profissionais de saúde estão baseadas nos resultados dos exames laboratoriais, os quais fornecem informações que podem ser utilizadas para fins de diagnóstico e prognóstico, prevenção, grau de risco para determinadas doenças, definição de tratamentos e até mesmo, em alguns casos, evitar os que podem ser desnecessários. Veja bem, é realmente isso, principalmente nessa última parte, evitar os que podem ser desnecessários. Isso vai de encontro, não é ao encontro, o que muitos convênios, compradores de serviço dizem que existe uma indústria para fazer exame. Não, não, não. Pelo contrário, tem muitos exames, pode evitar grandes tratamentos desnecessários. Então, tem que ver a situação abrangente. E vocês veem o que está embutido por trás disso sob o ponto de vista da sociedade, né? A questão da sobrevivência do ser humano, da qualidade de vida do ser humano, em função de prognóstico e prevenção, e o tratamento, né? Diagnóstico, tratamento correto. Olha a importância da missão dos laboratórios, a nobreza da missão dos laboratórios. Nós vamos chegar lá adiante, vocês vão ver por que isso se relaciona. Eu fiz um levantamento que, de antemão, eu já digo que não quero entrar em polêmica, que vão ser os próximos 3, 4 slides, vinculado à importância dos laboratórios ainda. Porque isso envolve o número de laboratórios existentes no Brasil. Ao certo, ninguém sabe. Eu coloquei aqui a fonte aqui é a CNS, em janeiro de 2018, que dizia entre laboratório de análise clínica e patologia 21.325 laboratórios. Agora, existem muitos que têm mais de uma razão social, mas é o mesmo, questões de postos de coleta. Isso é polêmico e eu não quero entrar nessa polêmica. E todos os resultados que nós vamos chegar aqui, de antemão, eu digo assim, vamos analisar os resultados finais tomando pela metade só dos resultados, para ninguém dizer que nós estamos exagerando, tá? E até porque nós estamos partindo de uma base que não é firme, a gente não pode afirmar certo número de laboratórios. Pequenos e médios, se tem 21.325 laboratórios, estou imaginando que tenha 1.325 grandes. Aqui ninguém sabe o que é grande e o que é pequeno. Na minha cabeça, abaixo de 100 mil é pequeno. Tá? Vamos dizer que seja 20 mil exames, 20 mil laboratórios. Se cada um emprega, em média, 10 pessoas, geram 200 mil empregos. Vamos supor que 50% desses 200 mil sejam um arrimo de família, ou seja, o dinheiro que ganha no laboratório para sustentar uma família. Então, 100 mil é arrimo e 100 mil não é. Supondo 3 pessoas por família, nós estamos falando um universo de pequenos e médios laboratórios sustentando 300 mil pessoas, que somada com os 100 mil empregos, 400 mil pessoas, digamos, é o que os pequenos e médios laboratórios geram de emprego e sustentam. Vamos deixar a metade. Tá? Não quero polêmica, que sejam 200 mil pessoas. Olha a importância desse segmento de pequenos e médios laboratórios. Sustentam e dão emprego para algo em torno de 200 mil pessoas. Tá? Agora vamos ver na sociedade como um todo, na sociedade em geral. Tá? Vamos de novo lá com os 20 mil laboratórios, que façam em média 5 mil exames por mês. Nós teremos 100 milhões de exames mês, 5 exames por cliente, 5 exames por requisição. Nós estamos falando que o universo de pequenos e médios laboratório pode atender 20 milhões de clientes mês. Tá, mas isso é quase 10% da população.
Poxa, então isso equivaleria a 600 mil pessoas em 30 dias direto. Não quero discutir que não sejam 600 mil pessoas atendidas por dia, sejam só 300 mil, só entre aspas. 300 mil pessoas por dia têm benefício na sua saúde, na sua vida, pelo resultado dos exames dos pequenos e médios laboratórios. Então, olha a importância desse segmento. Eu respeito vocês, eu sou engenheiro e administrador, mas vivo há 52 anos com a farmacêutica bioquímica e aprendi a admirar as análises clínicas. Todo o pessoal que trabalha em análises clínicas. Eu me baixo a cabeça e me curvo perante aos profissionais das análises clínicas. Vocês são pessoas especiais. Eu coloquei aqui sobre amor e humildade esse conjuntinho de seis slidezinhos, né? Pode ser coisa doida minha, mas para mim isso aí são as análises clínicas. Olha só aqui o analista clínico. Eu tenho uma pipeta. O outro lá olha. Eu tenho um carro, uma casa, muitas roupas. Ele é rico, né? Ele tem muitas coisas. Olha aqui ó, o analista clínico. Mas tu tem uma pipeta? Aí ele disse, não. Ok, pegue uma. Olha só. A importância da pipeta, ou seja, da sua profissão, do amor que ele faz, e olha o desprendimento, a humildade, ele repartiu aquilo que ele ama. Isso aí é caridade, não é egoísmo, é a antítese do egoísmo. Isso aqui, para mim, pode ser uns bonequinhos bobo, idiota, mas eu achei isso aqui fantástico. Isso aqui, pelo menos, é como eu vejo as análises clínicas e os profissionais que trabalham nas análises clínicas. Eu sou um grande admirador de vocês todos aí. Doutor Façanha, Ah, precisa de amor em primeiro lugar, né? Porque nós somos muito desvalorizados, né? Não remunerados o quanto deveríamos, né? Existe bastante questionamento. Tanto o exame não é pago, como o senhor já comentou lá no começo, quanto nós também não somos remunerados como deveríamos, na maioria dos lugares, eu diria. Então, tem que ter muito amor pela pipeta mesmo. olha só, e ele reparte. Com toda essa dificuldade, ele ainda reparte essa pipeta, né? O que você falou está corretíssimo. Remuneração ruim, a luta pela sobrevivência, não obstante, nesse país continental, ter gente muito bem, ganhando bem, empresários e também trabalhadores. Mas a regra não é essa. Vamos adiante. As limitações do processo de benchmark que eu falei para vocês no início e o período do estudo de 2019, de janeiro de 2019 a dezembro de 2021. São 3 anos, né? Desde o começo agora até o final aqui da pandemia. Né? É um conjunto de laboratórios, mas pequeno, do sul aqui do país, que são clientes da Unisos Consultoria, que para fazer o trabalho eu não tinha recebido ainda resultado de muitos, então eu tive que fazer o trabalho com uma amostra que não é estatisticamente significante. Então, além do processo de benchmark normal, onde a gente opera com mais de 100 laboratórios, nesse especificamente ainda é muito menos, né? E ainda digamos assim, a questão da continental do Brasil. Então, eu digo assim, os resultados são meramente orientativos, não servindo para conclusões assertivas. Não é um trabalho científico para publicar na academia e defender uma tese, tá bom? É só para um bate-papo aqui com as pessoas que eu aprendi a admirar, que são vocês aí das análises clínicas. Tá bom? Aqui, vamos colocar aqui a variação percentual da produção nesse período de 3 anos aí da pandemia, tá? Vocês vão ver que a unidade é percentual, ou seja, aqui, fevereiro de 2019, menos 3,51% em relação ao quê? Ao 100%, que seria janeiro de 2019.
para mim não entrar em valores financeiros ou número de exames, e aí virar uma polêmica, eu fiz uma média dessa minha amostra, que não é estatisticamente significante, e fiz em variações de percentagem para não entrar em debates que não ajudam em nada as conclusões. Tá bom? Então, é o seguinte, vocês veem a primeira grande observação. De março de 2020 a abril, e depois aqui a maio e junho, vocês veem um V. Aqui foi o horror dos horrores. Tá? É como eu chamo, depois vocês vão ver nos slides seguintes, a zona de impacto da coisa. Os últimos dias de março, no mês de março ainda conseguiu mais ou menos se manter na média, mas os últimos dias começou um horror. Sumiram os clientes do laboratório, as recepções vazias, coletas vazias, todo mundo de jaleco esperando e não entrava um cliente. Não é? Na rua era só os carros da prefeitura dizendo hashtag fica em casa, todo mundo de máscara, não saiam, né? Aquele horror, aquela coisa de filme de ficção. Ninguém saiu, ninguém foi fazer exame. Né? Então, ali foram 30, vamos, digamos, 20, 30 dias que foi um horror. Todo mundo pensando o que fazer, né, achando que ia quebrar. Né? E montando seus comitês de urgências, né, comitê de crise, né, para ver a saída econômica financeira. E aí, depois houve uma recuperação com o passar do tempo e uma estabilização num patamar, ainda em 2020, bem favorável. Agora, eu vou colocar aqui o indicador dos óbitos aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Vocês veem o seguinte, olha aqui, ó, os óbitos aqui, quando deu o horror, na verdade, ainda praticamente não tinha morrido ninguém aqui. Né? Praticamente não tinha morrido ninguém. Mas o pânico foi o máximo, foi o máximo. Os laboratórios, realmente, para os laboratórios, foi o horror da Covid. Mas o número de mortos ainda recém estava iniciando. Tá? E aí foi crescendo o número de mortos, atingiu um pico. Né? Desse pico aqui, que é em março de 21, vocês vejam, um ano desde o início, começou em março de 2020, atingiu um pico em março de 21, e aí até dezembro caiu praticamente numa reta de 45 graus, ó, chegando agora, fim do ano passado, início desse ano, já para o fim da pandemia. E a produção se manteve num patamar elevado. Veja bem, a reta das óbitos caíram, mas a produção se manteve num patamar elevado. Então, isso aí trouxe um alento para os laboratórios, né? As receitas dos laboratórios foram altamente impactadas. Deu um up, deu uma energia, anabolizou os laboratórios de análises clínicas, meu Deus do céu, o que foi o horror para o planeta e o horror em termos de óbitos e de sofrimento, para os laboratórios de análises clínicas, foi um oxigênio. Botaram realmente como se tivessem posto os laboratórios de análises clínicas no oxigênio, né? Nos respiradores artificiais. Anabolizaram os laboratórios. Tá? Então, o grande resultado da Covid já é mostrado aqui de uma forma simplista, e nós vamos ver aqui os próximos aí, gráficos, que foi benéfico. Ruim para uns, bons para outros. E dentro de laboratórios, teve laboratórios que foram extremamente beneficiados e outros nem tanto. Tá bom? Então, nós vamos convencionar aqui o quadrimestre aqui de março, abril, maio e junho de 2020 como o intervalo do impacto, zona do impacto, foi quando caiu o meteoro da pandemia. Tá? E aí vamos fazer uma análise entre dia do mês, que atinge o ponto de equilíbrio, a margem de segurança e a razão operacional. Por que nós vamos fazer uma análise desses três indicadores? Porque são três indicadores, macroindicadores dos macros processos econômicos dos laboratórios.
são itens de controle, é aqueles que ficam num diagrama de causa e efeito, que representam os processos, diagrama de causa e efeito, é aquele que ficam, os indicadores que ficam na cabeça do peixe. Todos os demais indicadores dos laboratórios, com exceção da margem líquida de lucro, são indicadores das espinhas dos peixes, né? De processos menores, são itens de verificação. Tá? Os resultados dos itens de verificação, que são os indicadores de desempenho dos processos menores, que são as espinhas do peixe, são as causas que levam aos resultados do macroprocesso, que é o peixe, que estão lá na cabeça do peixe, que são os índices de controle. É ali onde está, olha e vê para que lado nós vamos. Por isso que nós colocamos esses 3 indicadores. Vamos ver como é que foi o comportamento desses 3 indicadores aí. Aqui é o dia do mês que atinge o ponto de equilíbrio. Vocês veem que na zona de impacto aqui, já em março, atingiu em média no dia 32, abril no dia 57, maio no dia 90 e junho no dia 38. O que significa? Em média aqui, foi no dia 55. Significa o que dizer isso? O que é atingir o ponto de equilíbrio no dia 55? Um laboratório atingiu o ponto no dia 55. Significa que, para fazer frente aos custos fixos de um mês, ele precisa 2 meses de receita, da produção de 2 meses. Só que é o seguinte, se continua o processo dessa forma, no mês seguinte ele também fica mais 2 meses ainda, já fica 4. Né? E assim se segue o comportamento da zona de impacto aqui desses 4 meses no resto da pandemia, eu posso afirmar para vocês que os laboratórios estariam, em tese, quebrados. Vocês veem assim, ó, aqui ó, é a média da variação da margem de segurança. Olha aqui, ó, ela afundou aqui, ó, de um valor praticamente zero em março, que ainda equilibrou. Maio afundou para uma margem de segurança negativa de quase 90%, 198%, 200% em maio, e em junho ainda uma margem de segurança de menos 27%, menos 28%. A margem de segurança é a distância que tu opera do ponto de equilíbrio. Tá? Significa o quê? Tu tem uma produção de 100 unidades financeiras. Se tu atingiu o ponto de equilíbrio no dia X, vamos dizer, no dia X que em termos de produção significava 80, né? A margem de segurança é de 80 a 100, é 20, é só 20. A margem de segurança em exame é simplesmente o número de exames que o laboratório realiza a partir do dia que ele atingiu o ponto de equilíbrio até o fim do mês. Então, por exemplo, se ele faz 100 mil exames, atingiu o ponto de equilíbrio com 80 mil exames, tem 20 mil exames da margem de segurança. A margem de segurança é 20 mil exames. Isso não é lucro direto, mas é daí que vem o lucro final do laboratório, porque esses 20 mil exames terão suas margens de contribuição transformadas em lucro. O que é a margem de contribuição, pessoal? A margem de contribuição é aquilo que sobra do valor pago pelo exame, tirando o valor para produzir o exame, que são os custos marginais, os custos de produção, os custos das análises clínicas. Está entendendo? Então, se um convênio paga R$10 por um exame, o custo da análise clínica para produzir, o custo variável do exame é R$4, sobram R$6 dos 10. Isso é a margem de contribuição. Então, o lucro vem integralmente da margem de contribuição dos exames realizados após o ponto de equilíbrio. Tá bom? Então, a margem de contribuição tem que ser positiva. Uma margem de contribuição, se o ponto de equilíbrio é no dia 30, hipoteticamente, 30 dias, o número de dias do mês, não vamos entrar se é fevereiro, bissexto, se é março, 31, 30.
Se o laboratório atinge o ponto de equilíbrio no dia 30, significa o seguinte, que a soma dos custos variáveis e fixos foi atingida pela produção geral, pela receita, no dia 30. A partir daí, os exames produzidos teriam suas margens de contribuição transformadas em lucro. Mas aí já terminou o mês. Então, veja bem, se o ponto de equilíbrio é atingido no dia 30, o laboratório não tem lucro nem prejuízo, trabalhou de graça. Então, aqui vocês veem tudo margem negativa. A margem negativa é o seguinte, ele trabalhou o mês inteiro e não atingiu o ponto de equilíbrio. Olha só aqui a margem de segurança, tá? Depois vai embora. Vamos ver o próximo. Aqui é a razão operacional. Isso aqui é o oposto. Razão operacional é despesa, interessa se é custo ou não, as despesas dividido pela receita vezes 100. Então, ao contrário da margem de segurança, que deve ser quanto maior, melhor, a margem, a razão operacional, quanto menor, melhor, porque aí significa que tem menos custos em relação a receitas maiores. Uma razão operacional de 50% significa que dos 100% de receita que foi produzido, somente 50% foram gastos com receita, os outros 50% é lucro. Uma margem de 90% significa que dos 100% produzido de receita, seja em número de exames, reais, ou o que for, 90% foram consumidos pelos custos, só sobrou 10%. 100% de razão operacional significa que tudo que tu produziu de receita foi consumido pelos custos. 110% de razão operacional significa que você produziu 100 e gastou 110, ficou devendo 10% da tua receita ainda. Então, vocês veem aqui na zona de impacto o horror que foi. O horror que foi, pessoal. Tá? E aqui vamos ver as médias. Tá? No primeiro ano aqui, 12,38 de segurança. No ano da Covid, aí, que foi 2020, caiu para negativo. Tá? Na média ficou negativo. Houve a recuperação depois de junho, mas pelo afundamento ficou negativo. Por isso que eu digo, se continuasse o comportamento do mercado, as pessoas não indo no laboratório e tu com teus custos fixos tudo no mesmo valor, os laboratórios teriam quebrado. Né? E depois, no ano de 2021, foi acima de 2019, que foi o grande... Aqui que os laboratórios se entesouraram, uns mais, outros menos. Aqui a margem de razão operacional, antes 92, 101 em 2020 e 89, que quanto menor, melhor, foi o grande ano dos laboratórios, 2021, o grande ano. Tá? Aqui o dia que atinge o ponto de equilíbrio 28, 34 no ano do impacto, do grande impacto, quer dizer que significa que no ano do grande impacto, em média, ainda os laboratórios produziram o que os laboratórios, tudo que eles ganharam ainda não foi suficiente para cobrir as despesas. Se fosse no dia 30, estaria empatado. Aqui teria, que em média, teriam ainda prejuízo em 2020. Claro, e 2020 e 2021 atingiram um ponto de equilíbrio no dia 25, que é uma beleza. Né? Sobraram 5 dias para produzir lucro, em tese, né? Considerando todos os viés do benchmark, tal, que nós já falamos. Bom, então é o seguinte, na média, tá? a razão de segurança, a margem de segurança ficou menos 80. Seria se continuasse como o comportamento como nos meses do impacto. Todo ano os laboratórios teriam menos 80% de margem de segurança e uma razão operacional de 129. Não os laboratórios continuassem como ali na área, no tempo do impacto, os laboratórios em teste teriam quebrado. Tá? Mas, em compensação, comparando 2019 com 2021, desculpe, a margem de segurança cresceu 32,55%, ou seja, comprovando que a pandemia foi extremamente favorável aos laboratórios clínicos.
extremamente favorável. Repito, alguns muito mais e outros muito menos, mas foi favorável aos laboratórios. Não há dúvida, não há dúvida. Então, vamos fazer uma análise rápida aqui. Deixa eu só Pois interromper não. um segundinho, com licença. A gente já começou a receber as primeiras perguntas aqui, e eu gostaria só de lembrar o pessoal de escrever as perguntas aí no chat, que a gente está anotando tudo aqui, para daqui a pouco a gente começar a responder. Tá? Obrigado, desculpa a interrupção. Não só desculpo, como peço que me interrompa sempre. Eu suplico para que o pessoal pergunte, por favor, lembra eles, a cada 10 minutos tu lembra eles para fazer as perguntas, porque esse é um momento aqui que eu tenho para socializar com vocês o máximo do pouco que sei, viu, pessoal? Pergunte, não tem, se eu não souber responder, eu vou atrás, se não achar, eu vou dizer humildemente, não sei resolver. Graças até hoje, sempre consegui resolver as questões que me colocaram. Eu acho fantástico. Pergunte, pergunte. Vamos trocar, socializar a experiência. Eu ando por muitos laboratórios do Brasil inteiro. Eu conheço a DNA da alma econômica financeira dos meus clientes. Não, jamais vou fazer qualquer menção a que isso seja explicitado. Nunca, jamais, porque aí terminou a minha consultoria. Porém, o conhecimento de todos pode e deve ser socializado, que é o que eu faço no processo de benchmark e nessa troca de experiência, porque informação é poder. No momento que eu socializo o que eu aprendi com vocês, eu estou ajudando a todos. Está entendendo? Então, pergunte, não tem vergonha de perguntar, pergunte. Tá? Qual é a grande lição filosófica do que eu falei? Em todas as crises existem oportunidades. Entretanto, cabe aos gestores a responsabilidade de saber identificá-las e, sobretudo, aproveitar. Tá? Mas, olha, uma pandemia criou oportunidades, mas também, pós-pandemia, provavelmente vai criar grandes desafios em termos de riscos. Vamos analisar, então, mais adiante. Tá? Mas não se lamentem só com as crises, porque trazem oportunidade, e a gente tem que ser honesto para responder, para entender isso e não só ficar se lamentando e passando essa coisa de papel de vítima. A gente entende sempre ser vítima. Não pode, não é assim. Tá? Então, vamos ver o quê? A pandemia já causou no mercado das análises clínicas, tá? De uma forma geral, já causou uma sensação real de sucesso financeiro. A turma, de uma forma geral, a turma está entesourada, está com as burras cheias, né? E isso, né, causou uma expansão nas instalações com aumento da capacidade para recepcionar, coletar, produzir, entregar e faturar. Ou seja, exigiu, de uma forma geral, novos investimentos. As pessoas aumentaram a capacidade das instalações, certo? Para absorver essa grande demanda da Covid, tá? Que mesmo não tendo assim um volume muito grande de exames, eram exames que exigiam notificação, tal, exige mão de obra. E além disso, capacidade de faturamento, esse negócio, a dificuldade de coletar, tal. Então, mesmo não sendo um grande volume de exames, em média, na Covid, são exames com grande margem de contribuição. Não obstante, no início, os kits de Covid eram caríssimos. A gente pensava, era um investimento comprar um kit de Covid. Mas, mesmo assim, o valor vendido também era altíssimo. Era vendido por 350, 400, e mesmo que tu comprasse por cento e tanto, tu tinha uma margem de contribuição grande. A margem de contribuição grande que foi a felicidade dos laboratórios na pandemia. Tá bom? Vamos lá. O incremento da receita trouxe consigo uma tendência de aumentar a ineficiência dos custos fixos e variáveis.
contudo, amplamente compensada pela ampliação da margem de contribuição. Foi o que eu falei para vocês. Vocês botaram mais gente, adquiriram equipamentos, enfim, né? Investiram para atender essa demanda. Né? E como o número de exames não era proporcional a esses investimentos, aparentemente a ineficiência dos custos fixos e variáveis, ineficiência é o custo fixo unitário, né? Seja custo fixo ou variável unitário. Aparentemente a ineficiência ficou pior, mas a margem de contribuição compensou amplamente isso. Então, os lucros foram grandes. Contudo, onde tu retira subitamente aqueles exames com grande margem de contribuição, todo aquele investimento que tu fez tem uma inércia para te fazer a gestão e conseguir sair desinvestir. E até para desinvestir tem um custo maior, porque a quantidade de gente que tu botou a mais, né? Além de tu estar pagando a mais o salário para te demitir essas pessoas, você vai ter que pagar para demitir. Então, você vê que, além de ter uma inércia no tempo, você ainda tem um desencaixe financeiro para se adequar à nova situação de redução do volume de exames com grande margem de contribuição. Né? E é esse desafio que nós temos que resolver e analisar aqui no nosso webinar, né? O que fazer, né? A grande questão é, com o fim da pandemia, a inércia e o custo para adequar as instalações é toda a estrutura física e a força de trabalho, né? Ao novo normal de demanda, a que ponto de equilíbrio levará o laboratório, pessoal? Esse é o grande desafio. Qual vai ser o novo ponto de equilíbrio? Vocês vão ver que o novo que eu coloco aí está sempre entre aspas, exatamente porque ele é repetitivo. Eu estou repetindo o novo. Tudo que é novo, eu boto entre aspas e repito a palavra novo, para vocês entenderem que não tem mais nada a ver com 2019. Aquele mundo dos laboratórios de 2019, 2020, 2021, não tem mais. O de 2019 não vai voltar a ser o que era, o 2020 também não, e nem 2021. Como é que vai ser 22, 23, 24? E isso tudo sendo-se um novo ponto de equilíbrio, né? Ou seja, na nova margem de segurança, né? Qual é a nova margem de segurança? As funções. A função deles era apoiar o laboratório da ponta, que recepciona a coleta, produz, digamos assim, a rotina normal, e aqueles exames extremamente especializados que, pela exigência tecnológica, no pequenos e médios laboratórios não pode ter equipamento, são terceirizados. Isso era no tempo bom, no tempo que a coisa era, digamos assim, toda organizada no mercado, mais ou menos organizado. E agora não, o laboratório de apoio junto com as clínicas, aí as clínicas colhem e terceirizam direto para os laboratórios de apoio. Né? Então, eu não vou dizer para vocês, chovendo molhado, porque vocês sabem muito melhor do que eu, que sou engenheiro, o que está ocorrendo com as farmácias, as clínicas e os laboratórios de apoio. E hoje em dia todo mundo coleta, recepciona, coleta, sujeito de moto vai lá na casa da pessoa, coleta, todas as profissões estão já fazendo exame, coletando. É verdade, é isso. Todo mundo está fazendo exame, todo mundo coletando, todo mundo recepcionando. Existe uma anomia nesse mercado, né? E, inquestionavelmente, aqui, ó, em suma, os novos modos de se relacionar com o público para recepcionar, coletar e produzir. Novos modos, novos, esqueci de botar as aspas no novos ali. Novos modos. E isso não adianta a gente, sem entrar no mérito, existe isso. A pandemia já existia de forma incipiente. E com a pandemia isso se consolidou. Isso se consolidou. Tá? Temos novos modos de se relacionar com o público para recepcionar, coletar e produzir. Produzir, né? Também, não é só recepcionar e coletar, produzir também. Não é? Olha os autotestes agora, o menu ampliando tudo. Olha só,
os novos concorrentes normalmente são protegidos por brechas ou falta de legislação do exercício profissional, proporcionando grande vantagem competitiva em relação aos laboratórios clínicos rigidamente fiscalizados. É injusto, é injusto. A minha esposa, ela é farmacêutica bioquímica, eu disse para vocês, nós estamos, ela já tem laboratório há mais de 40 anos, e 47 de profissão, e então eu aprendi a respeitar vocês através da minha própria esposa, que eu via, acordava às 5 da manhã, botava lá a roupinha tal, e abria o laboratório, e hoje nós estamos já cruzando os 70 anos, ela continua fazendo a mesma coisa, na mesma luta, quer dizer, e é fiscalização, é vigilância sanitária, é municipal, é estadual, é federal, é cheio de regra, né? As RDCs, de tudo que é jeito. E aí os nossos concorrentes é frouxo. A verdade é essa, né? Não são fiscalizados, ou são fiscalizados de forma pífia, né? Então, o custo para as farmácias e clínicas recepcionar, coletar e produzir, porque as clínicas estão produzindo através de apoios, né? Então, e as farmácias produzem através das suas salinhas ali, né? Então, é muito menor o custo deles. Então, que concorrência justa é essa? Não é justa. Agora, quem é que diz que o mundo é justo? O que é que nós vamos fazer? Não adianta só chorar, reclamar, o mundo não é justo. Pelo menos meu pai e minha mãe nunca me disseram que o mundo era justo, e eu também nunca disse para os meus filhos. Não é? A verdade é que está aí. A legislação permite, ou permite, no mínimo, a interpretação de que pode ser assim o mercado. Tá? Então, o que eu vejo assim, ó, pessoal? A pandemia pode estar passando, está terminando a pandemia e terminando a nossa mina de ouro. Entretanto, a nova concorrência veio para ficar. Essa nova maneira de recepcionar, coletar e produzir veio para ficar. Creio que já existe uma anomia no mercado das análises clínicas, prejudicando muito, neste caso, os laboratórios de análises clínicas, né? Por quê? O que é anomia, pessoal? Anomia é perda de regulação. É mais um termo até usado na política, né? Na questão de OBS e tal, mas é assim, ó, anomia é perda de regulação. Perda de regulação. O mercado perdeu a regulação, de certa forma. Está uma anarquia, está uma bagunça. Desculpe o termo chulo, mas está uma bagunça, né? Todo mundo pode, né? Dali a pouco uns podem mais do que os outros podem pouco, os outros podem muito, não é? Então, existe uma anomia no mercado, uma anarquia no mercado das análises clínicas. Isso tinha começado a existir antes da pandemia, agora consolidou com essa pandemia. A pandemia vai terminar, já está terminando, se Deus quiser, tá? Mas essa anarquia vai continuar, pessoal. Essa anarquia vai continuar. Essa anarquia vai continuar, né? Aqui, ainda dentro da pergunta do César, olha ali, ó. Os novos concorrentes foram muito exaltados na pandemia, em detrimento aos laboratórios, que foram pouco valorizados, inclusive pelos meios de comunicação e conselhos profissionais. Meu Deus do céu, apareceu o nome de um laboratório, seja em qualquer comunicação, televisão, em tudo, qual os meios de comunicação, ninguém falava em laboratório, era só farmácia, era os postos do serviço público, tudo bem, e farmácias, laboratório não existia, parecia que não existia laboratório, tio. O negócio é o seguinte, e quer queira, quer não, eu respeito o Conselho Federal de Farmácia e os conselhos regionais de farmácia, mas olha aqui, pessoal, olha como é o nome deles, o nome do nosso conselho, Conselho Federal de Farmácia. Não é Conselho Federal de Análises Clínicas. Então, é o seguinte, é natural que eles se preocupem e valorizem e deem mais força e se preocupem mais com as farmácias, com as drogarias. Primeiro, porque são muito maior número
de estabelecimentos e gera muito mais recursos para o sistema, inclusive para os próprios conselhos. É natural que eles se preocupem com esse tipo de estabelecimento do que com análises clínicas. Está entendendo? Então, olha aqui, ó, quem sou eu? Eu sou um engenheiro e sou administrador, fiz o mestrado em administração, não sou nem administrador, fiz o mestrado em administração, mas eu sou apaixonado pelas análises clínicas, porque me casei com uma profissional de análise clínica, uma farmacêutica bioquímica, e trabalho desde que me aposentei, estou há 22 anos com a minha consultoria, e antes disso eu já trabalhava no laboratório de análises clínicas da mulher. Hoje, quando saí do laboratório, há 22 anos eu saí. Hoje o laboratório de análises clínicas da Rosa, da minha esposa, é um cliente da consultoria, é isso. Mas eu desenvolvi o respeito, o carinho, o amor pelas análises clínicas e pelos profissionais. E eu vejo o seguinte, pessoal, ouso dar um conselho para vocês, se reúnam, façam aquilo que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, uma vaquinha, junte dinheiro, façam lobbies políticos, arrume um conselho para as análises clínicas, arrume um Conselho Federal de Análises Clínicas. É um mercado completamente diferente do que antigamente o farmacêutico era boticário, né? Ele tinha a farmácia e tinha o laboratório. Então, e era farmacêutico e o médico patologista. Agora mudou, são N profissões e as farmácias pegaram uma dimensão que foi uma explosão. Aqui em Passo Fundo tem uma farmácia em cada esquina. Não, tem 2, 3 farmácias em cada quadra. Está entendendo? Não dá para querer que vocês tenham, que os laboratórios tenham o carinho e a atenção que o Conselho Federal de Farmácia dispensa às farmácias. Né? Fica aqui uma dica. Arrume um Conselho Federal de Análises Clínicas para ajudar vocês a regular esse mercado, a regular o mercado. O mercado está uma anarquia, uma anarquia. Outra coisa que eu observei, em síntese, a divulgação da qualidade superior dos serviços laboratoriais foi aniquilada pela ânsia de atender a população. Fato que catalisou a recepção, coleta e produção com qualquer qualidade, ou falta desta, sem falar nos autotestes em plena expansão. Eu entendo que tinha que atender a população e nós tínhamos que fazer exames de qualquer jeito, tá? Tudo bem. Agora, o problema é o seguinte, que isso aí ajudou a aumentar essa questão da diferença, da discrepância de tratamento dada pelas visas em relação aos laboratórios de análises clínicas e em relação às farmácias, né? E sem falar em clínicas e tal. Né? Então, é um fato, não é justo, não, mas é um fato. Então, os aspectos conjunturais denotam cenários sombrios para a economia, não só no Brasil, contudo, planetária, né? Guerras, escassez, estagflação. Bom, aqui só isso aqui nós podíamos discutir 10 dias, né? Nem vou entrar nesse mérito conjuntural. Mas a verdade é o seguinte, me perdoem aqui. Conclusão, creio que a euforia financeira da pandemia está no seu ocaso, está no fim, está em declínio. Posso estar errado. O cenário externo, que é o conjuntural, aos laboratórios não é favorável, por tudo isso que nós falamos. Por tudo isso que nós falamos, só falamos em cenário externo, conjuntural. Agora, eu vejo como a única saída, pelo menos no curto prazo, e talvez seja ou ela ou nada, é estrutural, interna. Não adianta a gente agora, por exemplo, eu sugeri uma ação conjuntural.
que é conseguir criar um Conselho Federal de Análises Clínicas. Claro que isso exige esforço, tempo e não é de uma hora para outra, né? E mesmo assim não vai resolver também rapidamente. A solução agora é estrutural, interna, né? Não tenho dúvida disso. Então, eu vejo o seguinte, somente com gestão profissional os riscos serão mitigados. Aí vocês vão dizer, o Façanha quer porque quer fazer propaganda para consultoria de gestão, quer cliente. Seguinte, pessoal, estou com 70 anos, sou aposentado da C3E, tenho meu salário vitalício até morrer, tenho laboratório, não tenho planos de ficar rico, tudo que eu queria comprar já comprei, já passei para os filhos também. Então é o seguinte, não tenho grandes projetos de riqueza. Então, não ando atrás de dinheiro. Ponto. Não ando. Agora, quero que a consultoria tenha sucesso pelos filhos. Tá? Para eles é interessante. Mas o que eu digo para vocês, que só com gestão profissional, esqueçam a minha consultoria, procurem qualquer uma outra. Mas não é só consultoria, procurem vocês se profissionalizarem. Se não dá para fazer um curso na área de gestão administrativa, na área econômico-financeira, qualquer área, qualquer profissão econômico-financeira, pelo menos façam MBA, façam especialização ou contrate consultorias, não precisa ser a minha, não tem problema, mas não tratem os laboratórios de vocês, que são alternativas de investimento, como com amadorismo. Quando vocês vão pegar o dinheiro que vocês ganharem, botar, investir, vocês não contratam essas grandes as XP da vida, né, que são investidores profissionais. Quando vocês vão fazer um implante dentário, vocês fazem com um ferreiro. Não, tudo que vocês fazem na vida, vocês vão fazer com um profissional, em respeito a vocês mesmos. Por que laboratório, que é alternativa de investimento, vocês botaram dinheiro aí, botam suor, sangue e lágrimas no laboratório e não tratam com respeito os laboratórios de vocês, porque não se especializam em gestão ou não contratam gestores profissionais? Não, eu não sei como é que vocês vão fazer, mas vocês têm que ter gestão profissional em respeito a vocês mesmos, ao investimento de vocês, ao trabalho de vocês. Né? É simples, é simples. Vocês podiam ter pego todo esse tempo que vocês estão trabalhando e todo o dinheiro que vocês estão botando nos laboratórios e colocado numa farmácia, ou comprado 10 kitnet, ou comprado hectares de campo e arrendado. Podiam fazer qualquer outra coisa. Não, mas vocês estão em laboratório, então você faça uma gestão profissional, ao mínimo. E do jeito que está agora, quando existe abundância de receita, dá para resolver qualquer problema, tendo abundância de receita. Aí é o seguinte, eu costumo brincar com meus clientes. Vocês digam o seguinte, qual é o valor, o custo máximo que um laboratório pode produzir um exame para ser viável? Aí a resposta é R$1, é R$1,50, é R$2, é não sei o quê. E eu digo, e se eu disser que pode ser R$300? Ah, como R$300? Sim, se for lá em Dubai e o sheik lá quiser pagar R$500 para o meu hemograma, eu posso me dar o luxo de produzir a 300. Então, existe muito disso no mercado nacional, pessoal. Gente que tem um mercado favorável, onde não tem concorrência aguerrida, que pode se dar o luxo de ter um alto valor de custo de produção, um alto valor de custo fixo e um alto lucro. Aí, talvez, essas pessoas que me vêm dizendo isso, mas o Façanha é um bobo, né? Eu estou aqui, não me preocupo com nada, ganho um monte de dinheiro que eu não sei onde botar dinheiro. Tudo bem. E enquanto o sheik estiver pagando 500, tu pode
produzir por 300 o teu hemograma e ter 200 e ter mais 100 de custo fixo e que tu ainda ganha 100 por hemograma. Mas, no momento em que chega a concorrência aguerrida, ele divide o mercado e produz mais barato, dá para produzir mais barato com qualidade, e faz uma bela gestão de custo fixo, está entendendo? E aí derruba, tira os teus clientes. Né? Então, é o seguinte, ser gestor em cenário de receita elevada, qualquer um é. Um analfabeto é gestor. Agora, gestor em concorrência aguerrida, onde tu tem que brigar por centavos, aí vai separar o joio do trigo e só os competentes vão sobreviver, ou os desonestos. Não é? Aí são alternativas. Fazer uma reflexão com vocês. Realidade dos lácteos no Brasil. Isso aqui é o seguinte, eu passei uns 3 anos fazendo conferência no Brasil inteiro, perguntava sempre onde eu fazia a conferência, vocês escrevam aí num papelzinho e depois me deem. Quais são os 3 problemas maiores, 3 principais problemas no laboratório de vocês? E aí recolhi os papelzinhos, tinha papelzinho de tudo que é jeito. Fui recolhendo papelzinho no Brasil inteiro durante 3 anos. E aí fiz um sumário, né, porque foram centenas de respostas. Olha os principais problemas listados pelos gestores de laboratório, donos, empregados, gestores, mesmo gestores profissionais, né, de laboratório. As respostas foram, eu cataloguei nesse conjunto aqui. Problemas identificados, situação da macroeconomia do país, compradores dos exames, clientes e convênios, né? Médicos assistentes que solicitam os exames, laboratórios de apoio como concorrentes de porta, sistema único de saúde, há tantos anos, 20 e tantos anos sem corrigir, o governo através dos impostos, custos chapa branca, CLT, agências reguladoras, fornecedores de insumos, a CBDL, né, os reagentes, colegas de profissão, concorrência desleal. Antes de passar para o próximo, eu vou fazer rapidinho isso aí. Olha aí, pessoal. Problema identificado, macroeconomia do país, estrutural. Comprador de exames, convênios, clientes, externo ao laboratório, conjuntural, aliás. Primeiro é conjuntural, macroeconomia, desculpa. Comprador de exame, macroeconomia, cliente. E interessante, né? Desde quando que cliente é problema? Cliente é solução, pessoal. Onde tem cliente, tem solução. Quando não tem cliente, aí nós temos problema, a falta deles. Mas eles nunca podem ser problema, eles são solução. Médicos assistentes que solicitam exame. Médico também é um cliente nosso. Mas ele direciona para o meu concorrente. Bom, não é problema que isso, se você acha que isso você tem que saber por que ele direciona e vai resolver isso aí. Mas o médico não pode ser problema, médico também é solução. Laboratório de apoio como concorrente, realmente estão fazendo concorrência de porta cada vez mais, mas sem eles nós não conseguimos oferecer menu para as coisas. Então, nós temos que arrumar um jeito de resolver isso aí, tá? Sistema Único de Saúde. Tá. Isso é problema, tantos anos, sem dar aumento, E por que nas concorrências dão desconto na tabela do SUS? Várias pessoas que dizem que mas o meu concorrente é desleal, é antiético, não sei o quê. Aonde eu vou, em todas as conferências que eu dou, eu só vejo gente reclamando assim. Nas minhas conferências, nunca vai nenhum desses que dá desconto na tabela de SUS. Não sei por quê. Talvez eles saibam, não, na palestra do Façanha eu não vou, porque lá só vai quem é ético. Quem não tem ética não vai nas palestras do Façanha. Mas eu só ouço todo mundo falando dos que dão desconto e falam do Sistema Único de Saúde. Se coloca no lugar do governo. Qual é o governo que vai aumentar a tabela se tu faz uma licitação e tem até 15%, 20%, mais de 20% de desconto? Pelo amor de Deus, pessoal. Bom, vamos parar para pensar. Né? Mas Sistema Único de Saúde é um cliente, é conjuntural. Governo é conjuntural. Tá?
Fornecedor de insumo é conjuntural também, é externo ao laboratório. Colegas de profissão, concorrência desleal, que eu acabei de falar, é conjuntural também. Não é? Então, o que a gente vê isso, pessoal? Tem confusão entre causa e problema, porque a maior parte das coisas que falaram ali não são problemas. Não, pode ter ser causas de problema, tá? Problema é outra coisa que eu vou dizer para vocês. Tudo aquilo ali que listaram como problema são causas de problema. O verdadeiro problema eu vou mostrar para vocês depois. Tá? E tudo são externos ao laboratório. A culpa é sempre dos outros. A culpa é sempre dos outros. Tá? Nada é interno, nada é estrutural. Né? Então, agora eu faço as seguintes perguntas e vocês vão fazer uma tomada de consciência e vão ver se responder para vocês mesmos, conscientemente, com honestidade, reflitam sobre a resposta que vocês vão ter. O que estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo? São um conjunto de perguntas. Para avaliar a lucratividade do laboratório, se é maior ou menor que seu concorrente. Porque se tu está numa competição, tu tem que saber se está ganhando ou perdendo. Lucratividade, às vezes, não é só o lucro absoluto, mas a margem líquida de lucro, porque o lucro absoluto de um laboratório grande sempre será maior que um laboratório pequeno, mas o lucro relativo, que é a margem de lucro, que é um percentual da produção. Mas tem que comparar com o concorrente para saber se está perdendo ou ganhando. Qual é o nível de competitividade do laboratório com a concorrência? E o risco de insolvência é maior ou menor que a concorrência? Essas três primeiras perguntas são capitais, porque competitividade e risco são exatamente os verdadeiros problemas do laboratório e margem de lucro, não é? Porque são o resultado final. É aquilo que diz se tu está ganhando ou perdendo a competição. É competitividade, relação de insumo e receita. A maior relação de insumo e receita a relação insumo e receita se chama produtividade, termos econômico e financeiro. Quem tem uma maior relação receita-insumo tem maior produtividade. Aquele que tem as maiores produtividades tem maior competitividade. Quem tem maior competitividade tem menor risco de insolvência. Agora, eles têm que medir. Quem é que mede a sua competitividade? Quem é que sabe se tu está sendo muito competitivo, tem competitividade alta, baixa, média, baixa, muito baixa? Quem é que sabe se tem risco de solvência muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo? Para isso tem que medir e comparar. Repito, corrida de Fórmula 1. Repito, corrida de Fórmula 1. Corrida de Fórmula 1, está todo mundo correndo. Tu tem um Fórmula 1 aqui completo, o painel, com todos os indicadores ali, velocidade, aceleração, tempo, consumo de combustível, está tudo ali. Né? Mas se você não se compara com os concorrentes, você não sabe em que lugar tu está. Não adianta. E quem não sabe em que lugar está perdido na concorrência. É simples. Né? Então, já a resposta para essas três perguntas, se não sabem, se vocês dizem que não fazem, vocês não podem estar controlando bem os seus laboratórios, mesmo que tenham um lucro monstruoso. Não estão controlando. Está dando certo, você não sabe por quê. Se começar a dar errado, vocês também não vão saber por quê e não vão poder reagir. Tá? Você tem que medir e tem que se comparar. Tá? Para aí você pode dizer que está controlando os processos econômico-financeiros. Tá? Então, tem que medir e comparar. Vamos continuar com as perguntas, mas essas três aqui são as capitais. Tá? É minha vez? Minha vez de perguntar? Ou ainda não? Não, com essas daí? Eu quero perguntar mais daqui a pouco, então. Isso, cobra do pessoal aí. Tá. Cobra do pessoal. Tá? Cobra deles. Vamos lá. Os clientes do laboratório pagam mais ou menos pelos exames do que a concorrência, ou seja, tu sabe quanto o concorrente está tendo recebendo pelos seus exames? Qual o valor dos exames da concorrência? A política de precificação do teu exame está correta? Não está conduzindo à falência do laboratório, ou quem sabe a perda do mercado? Não adianta aumentar muito, senão perde o mercado, ou então baixar muito e aí não é produtivo. Não será a hora de vender o laboratório? Nesse caso, quanto vale o negócio?
Quais as alternativas para continuar a operação? O laboratório produz mais barato que a concorrência? O quanto mais barato? Qual o valor de quem produz mais barato? É possível produzir por esse valor? É melhor produzir ou terceirizar mais? Tá? Quantos dias por mês produzem os núcleos do laboratório? O volume de exames produzidos é adequado à capacidade instalada para recepcionar, coletar, produzir, entregar e faturar? O laboratório tem mais ou menos empregado que a concorrência? Eles ganham mais ou menos que na concorrência? O laboratório paga mais ou menos aluguel que a concorrência? Gasta mais com água, energia elétrica e comunicação que a concorrência? E qual o valor que gasta mais ou a menos? Gasta mais com marketing, material de uso comum, serviço de terceiro do que a concorrência? E quanto gasta mais ou a menos? A mesma coisa com investimento e capital de giro. Gasta mais ou menos que a concorrência? E quanto? Gasta mais ou menos com reagentes, controles, calibradores do que a concorrência? E quanto gasta mais ou menos? Gasta mais com descartáveis, manutenção de equipamentos? E quanto gasta mais? Gasta mais com laboratório de apoio do que a concorrência? E também quanto gasta mais ou a menos? Paga mais impostos do que a concorrência? E quanto paga mais ou a menos? É impressionante o que eu já encontrei nessas com os meus clientes, o que tinha de gente pagando imposto de forma adequada, botando dinheiro fora, botando dinheiro para o governo, né? Isso com contadores profissionais. Em que processo devem ser alocados recursos físico, financeiro e humano para atingir metas desejadas? Quais as margens de lucro e rentabilidade do negócio nos mais diversos cenários de venda, né? À medida que varia, né, o cenário de venda? Qual é o ponto de equilíbrio do laboratório? Em caso de expansão ou abertura de novo negócio, que lucro esperar? Qual a forma e o momento de mudar a operação do negócio? Quais as causas dos problemas econômicos do laboratório? Que ações corretivas e preditivas devem ser tomadas? Né? Os custos fixos são controlados de forma eficiente? Custa que nem unha, tu tem que cortar sempre. Né? Olha aí, de tanto cortar custo, fiquei aqui careca. Tá bom? Tem que cortar sempre, é que nem unha. Né? Porque é só você para controlar os custos. Agora, cada centro de custo, elemento de custo, tem um fornecedor que quer aumentar sempre. Então, tem 300 caras querendo aumentar os teus custos e só você ou a tua equipe para controlar. Não é simples. E tem que ser permanente. Os insumos para a produção dos exames são gerenciados de forma eficiente, ou seja, gerenciar o insumo é diferente de produzir eficiente. São mensurados e comparados com a concorrência os índices de eficiência gerenciais? Qual é a posição do laboratório em um ranking de competência, né, para se comparar com os outros? E essa pergunta 35 é capital. O planejamento estratégico do laboratório é estabelecido com base nos resultados da concorrência, assegurando desta forma que a organização seja competitiva e com baixo risco de solvência. Tu tem que fazer teu planejamento não só olhando para dentro de si, tem que olhar para os outros. Já que esses 3 anos que eu pesquisei, os gestores, os donos do laboratório só olharam para fora, pelo menos, então, para fazer o seu planejamento estratégico, olhem para fora também, né? Olhem para a concorrência e estabeleçam suas metas baseadas na concorrência. Porque, se não for assim, vocês fazem as metas só baseadas na parte interna e vai perder a corrida, vai perder para a concorrência, você vai quebrar ou vai ganhar muito menos do que poderia ganhar, que é muito... Nem sei o que é pior. Às vezes é melhor quebrar e trocar de negócio e mudar de vida do que ficar sofrendo. É que nem doença terminal, que leva 1 ano, 2, 3. É melhor morrer do que ficar assim. Né? Então, tem que ter gestão profissional. Né? Coloquei aqui, olha aqui, pessoal. Se o gestor não souber responder essas perguntas, ele até pode estar lucrando bem, como eu disse para vocês, em receita, onde tem receita, qualquer um é gerente, mas não está controlando a empresa, não está controlando seus processos, porque não está medindo, não tem indicador de desempenho. E se tiver e não tiver processo de benchmark, não basta medir, tem que comparar. Deming diz, se você não mede se você não mede, não tem como gerenciar a empresa. Eu digo, não mede e compara. Não adianta só medir, tem que comparar. São os valores referenciais. A questão inicial é baixa competitividade que gera alto risco de solvência.
Esses são os verdadeiros... Esse é o verdadeiro problema de um laboratório. O resto tudo é causa. Tá? O resto é tudo... Eu vou lhe fazer uma pergunta que, muito provavelmente, quem gere bem o seu laboratório também vai saber responder a respeito. E esse seu comentário vai mostrar o quanto é importante tudo que você acabou de falar. Eu vou fazer duas perguntas em uma aqui, que é sobre as contas médicas, né? Durante o baixo movimento que os laboratórios tiveram, foram feitos basicamente exames de Covid, né? Depois a pessoa pergunta, quando foram retomados a grande gama de exames novamente, qual foi o impacto que gerou para o laboratório? E em outra pergunta, nós temos o seguinte, durante também o Covid, logo após, teve a demanda de muitos exames complexos, como tomografia e tudo mais. Como tudo isso impactou as contas médicas dos laboratórios? Como que eles resolveram isso? Né? O momento fez pouco, depois voltou tudo, e durante teve o pedido de exames mais caros, né? Mais complexos. Bom, na questão dos exames de imagem, eu não trabalho com imagem, não vou me arvorar a responder, não tenho competência para responder nessa parte de imagem. Eu, na nossa consultoria, na parte de imagem, eu só tive 3 clientes com imagem, então não tem processo de benchmark, eu não... Agora, não é óbvio que no início houve uma evasão de cliente, portanto, uma redução dos exames. No início não tinha exame nenhum, né? Depois começou o exame de Covid, e começou exames, e paulatinamente começaram a vir os outros exames. Agora, depois, à medida que o pânico ia, digamos, as mortes iam aumentando, mas o pânico ficou controlado, ou seja, as pessoas tinham coragem de sair e ir no laboratório, né? Porque, na verdade, quando ninguém ia ao laboratório, ainda praticamente não tinha grandes mortos. O número de mortos, de óbitos, era pouco, né? Mas já ninguém ia porque o pânico era muito. Mas depois o número de mortes começou a subir, mas o pânico diminuiu, né? Porque as pessoas começaram a ver a necessidade que tinha que continuar a vida e batalhar pela vida. E foram aos exames. E aí começou a subir a exames de Covid e os normais. Foi que, como eu mostrei ali, aumentou o patamar de produção de todos os laboratórios. E não só aumentou o patamar de produção geral dos laboratórios, como aumentou a margem geral de contribuição dos laboratórios, porque os exames que entraram de Covid, num número bastante razoável e em alguns lugares muito grande, são exames que deixam grande margem de contribuição, que é a diferença entre o preço de venda e o custo. Então, gerou muito lucro. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, muito lucro, muito lucro. Agora, que está terminando a Covid, que são os exames de grande lucro, de uma grande margem de contribuição, nós vamos voltar para uma nova realidade, mas vamos ter que administrar os investimentos que nós fizemos e adequar ao novo mercado, que vai ser um mercado certamente com menos margem de contribuição. Agora, obviamente, na área de imagem, aí eu suponho que deva ter uma grande demanda na área de imagem. Por quê? Porque os exames de imagem, em todo o tempo da Covid, eles foram, digamos assim, entre aspas, abandonados, né? Assim como os tratamentos de câncer, as cirurgias eletivas, tudo isso foi abandonado, né? Só ali os exames clínicos que foram anabolizados e os de Covid, né? Agora, para a turma que tem laboratório de imagem, não é a minha área, mas eu digo que eu acho que eles vão ter um prazo, vão ter assim, uma ressaca da Covid. O que for a ressaca da Covid para o laboratório de análises clínicas vai ser a euforia para os laboratórios de imagem. Daí, bem, pessoal, não é a minha área, eu estou só supondo, por favor, eu repito, não tenho competência para falar nessa área de tomografia, imagem, ressonância magnética, esses exames. Não é a minha prática. Nós agradecemos muito
Dr. Humberto, todas as perguntas que foram feitas vai ser respondido e vão ficar no site da NewsLab, como a palestra inteira que nós gravamos. Tá? Isso. Eu queria convidar todos para acessarem, eu deixei o link no chat, a coluna do Dr. Façanha na nossa edição, em todas as edições tem, eu deixei da última, onde ele faz uma breve análise sobre o comportamento do mercado nas análises clínicas. Então, super a ver aí com a nossa palestra, então não deixe de acessar lá a nossa nova edição. Queria agradecer a presença de todos, doutor Humberto, muito obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco, não há menor sombra de dúvida de que é valiosíssimo, né, como você disse, e pode se despedir. Tá certo. Eu agradeço mais uma vez o desprendimento de vocês que deram um tempo importante da vida de vocês aqui para me escutar e prestigiar a NewsLab. Quero dizer que responderei todos que fizeram pergunta, a NewsLab vai me passar essas perguntas e eu responderei as perguntas e digo que procurem ver esses links da NewsLab, onde, inclusive, temos vídeos falando sobre a situação de gestão dos laboratórios de análises clínicas do Brasil. Mais uma vez, eu agradeço o convite feito pela NewsLab, na pessoa do Silvan, meu grande amigo. Agradeço a Luciene, que coordenou junto com o Davi, o João, a Daniela, o pessoal todo, grandes amigos meus, companheiros de jornada. Obrigado a todos e que Deus os abençoe. Muito obrigada a todos, uma ótima noite.